E hoje o quadro está cheio de assunto porque 3 notícias tomaram conta desta semana. A morte de uma menina de 8 anos depois de inalar o aerosol de um desodorante num desafio na internet. A gente acabou de falar desse assunto com a ex-ministra de Direitos Humanos, senadora da República, Damares Alves. Também o asilo concedido pelo Brasil à ex-primeira-dama do Peru, condenada a 15 anos por corrupção, e as movimentações da oposição pela urgência do projeto de lei da anistia aos envolvidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Então eu quero saber com vocês, debatedores e também o nosso público, os desafios na internet e suas consequências reforçam a necessidade de regulação das redes sociais? E o Brasil acerta ao dar asilo político à ex-primeira-dama do Peru? O PL da anistia vai ser aprovado? Será? A gente conversa agora com os deputados federais Ricardo Salles, do Novo de São Paulo, e Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro. Dois lados definitivamente opostos em muitas das discussões políticas que estão rondando aí o Brasil. Eu vou começar pelo Salles para saber o primeiro assunto da anistia. Salles, vai ser aprovada? Eu acho que deve ser aprovada. Numericamente já temos as assinaturas necessárias e é uma questão de bom senso. As penas são absolutamente desproporcionais, né? Há um erro crasso na dosimetria dessas penas. Uma pessoa que escreveu com batom não pode ser condenada a 14 anos, não tem cabimento. Enquanto isso, o búlgaro com 52 quilos de cocaína vai para casa. Então, nós precisamos efetivamente que essa medida aconteça. Numericamente, já há voto suficiente. Eu lembro à esquerda, e aqui cumprimentando meu colega Tarcísio, de que em 79 foi a esquerda que pediu anistia para crimes como sequestro, homicídio, roubo, enfim, crimes muito mais graves do que invadir prédio público e depredar. E houve a anistia. Acho que a anistia é um movimento importante para pacificar o país. O sentimento de injustiça com relação a esses processos é enorme. Muitas pessoas, inclusive, que nem sequer estavam dentro dos prédios públicos, estavam só no acampamento, foram presas e ficaram um tempo gigantesco na cadeia. Portanto, é sim uma medida de bom senso, de equilíbrio, e que eu acho que o Congresso, mesmo pessoas que não são da direita, vão saber reconhecer a importância e a relevância desse ato, né, que é mais do que um ato político, é um ato humanitário e de bom senso novamente. Tarcísio, a direita tem feito barulho sobre esse projeto e até conseguiu muitas assinaturas para que fosse dado ritmo acelerado na tramitação deste texto. A esquerda tem alguma dúvida sobre a aprovação ou não de uma anistia àqueles condenados pelo 8 de janeiro? Eu acho absolutamente curioso que bom senso é não tentar dar golpe de Estado, né? Esse é o que se espera de um bom senso mínimo da própria democracia. Ou seja, os bolsonaristas, figuras como o próprio Salles, passaram 4 anos atiçando essas pessoas, questionando o resultado das urnas, a validade das urnas eletrônicas, chamando essas pessoas a praticarem um golpe. Aí, quando elas resolvem desestabilizar o país, participar de um processo de desestabilização do país, aí agora querem pedir anistia para isso, sem ter apresentado nenhuma autocrítica sobre o que fizeram. Em 79, quando a anistia foi pensada, ela foi pensada inclusive como um processo de transição para acabar com a ditadura militar. Havia um consenso na sociedade naquele momento de que era preciso transitar para a democracia. Qual é o compromisso que se estabelece hoje? Já que a direita continua a questionar o STF, continua a questionar as urnas, continua a questionar os resultados das eleições, continua a trabalhar numa perspectiva de não aceitar a legitimidade daquilo que nós temos hoje, que é o presidente Lula, presidente da República. E neste ponto de vista, eles querem utilizar a questão da anistia para não assumir os próprios erros, porque no final eles ficam falando lá das pessoas que invadiram os prédios públicos para desestabilizar o país, sem reconhecer que era isso que estavam tentando fazer, mas na verdade querem livrar a cara do Bolsonaro, o golpista maior, aquele que tinha a minuta do golpe, querem livrar a cara dos generais, do tal punhal verde-amarelo que era para plano para poder assassinar o Lula, o vice-presidente e o ministro do STF. Tudo isso não pode passar pano para essa situação. Porque senão, como é que a gente garante que no ano que vem, nas eleições, quando o Lula ganhar de novo as eleições, o que eles vão fazer? Vão fazer de novo as mesmas coisas? Então o debate real é de que essas pessoas precisam assumir que tentaram um golpe de Estado e serem responsabilizados por isso.
E o crime de tentativa de golpe de Estado não é um crime comum, não é um crime corriqueiro, não é um crime simples, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Não vai passar. A gente combinou vários assuntos aqui, eu vou seguir mais ou menos o ritmo das nossas tardes, até para orientar o nosso espectador. Ainda sobre anistia, para a gente encerrar esse primeiro assunto, será que é possível falar em um texto de meio termo? Porque, no mínimo, uma conversa, possíveis concessões estão sendo avaliadas aí entre os dois lados da política, esquerda e direita. Quando você, da direita, Salles, pede anistia, você quer uma anistia indiscriminada para todos os crimes pelos quais as pessoas que estão sendo condenadas pelo 8 de janeiro estão respondendo lá no STF, ou você abriria mão de algum ponto? E depois vou perguntar a mesma coisa para o Tarcísio, se pelo menos parte da anistia pode passar. Começando pelo Salles. Veja só, Basília, quando eu digo que precisa haver bom senso, é justamente pela fala que o Tarcísio acabou de dizer. Ele disse, olha, todos os da direita, os bolsonaristas, está aí o Salles. Se você olhar no Twitter, eu sugiro que vá lá no X, no dia seguinte da eleição do segundo turno, a primeira coisa que eu escrevi foi: acabou a eleição, perdemos, faz parte, aprender com os erros, bola para frente. Ou seja, você está rotulando a mim como se eu fosse um dos que instiguei algo que a minha própria postura no primeiro dia seguinte às eleições do segundo turno foi dizer: acabou, bola para frente. Então, veja como falta bom senso, essa generalização é o que está maculando o processo e traz um sentimento de falta de justiça. Eu acho que pode haver, sim, uma negociação, Basília, até porque são situações diferentes. Aqueles que foram presos no 8 de janeiro, durante aquele dia, alguns, inclusive, que nem foram naqueles prédios, essas pessoas estão sendo condenadas, eles não foram praticar golpe de Estado num final de semana com os órgãos fechados. Ninguém dá golpe de Estado sem arma de fogo e com os órgãos fechados. Então, é óbvio que aquilo não foi o golpe de Estado, aquilo foi baderna, aquilo foi depredação, uma cólera coletiva ali, enfim. E para isso existe punição própria. Então, acho que para essas pessoas, você readequar a pena e colocar no seu devido lugar, não dizer que aquilo ali foi a abolição do Estado Democrático num final de semana de sol, isso não existe. Então, eu acho que para esse grupo é evidente que deve haver uma revisão das penas. Deveria ser o próprio Supremo a fazer a revisão das penas. Se não faz, aí sim você tem métodos para fazer isso, que inclusive pode ser a revisão da própria legislação que deu causa a essas condenações. Mas eu acho que pode haver sim uma gradação, respondendo objetivamente a sua pergunta. Tarcísio, meia anistia passa? Não, então, primeiro é isso, a questão não é pessoal, Salles. A questão é que você foi ministro do Bolsonaro, que ficou atiçando o tempo inteiro o golpe militar, né? Não foi só aquele momento lá da invasão dos prédios, 2, 3 poderes, para desestabilizar. Teve caminhão-bomba no aeroporto, teve tentativa de impedir a diplomação do Lula, teve plano, teve tudo organizado, do qual aquelas pessoas foram marionetes nas mãos do governo do qual você foi ministro, do grupo ao qual você continua vinculado. Não é pessoal a questão, mas é política. Na hora que se pede anistia, tentando dizer o que aconteceu ali foi baderna, foi uma tentativa de golpe de Estado. E aí nem mesmo reconhece que tentaram fazer isso. Para que qualquer começo de qualquer conversa sobre isso depende de que esses líderes, generais, Bolsonaro, ministros, vice do Bolsonaro e tudo mais, reconhecer, sim, nós tentamos o golpe, sim, nós manipulamos aquelas pessoas, sim, agora elas estão presas e tendo que ser responsabilizadas por crimes que são graves. Esse é o primeiro passo para qualquer conversa. E esse passo não tem a mínima condição de ser dado, o que é manipulação. Por isso, Basília, na minha opinião, é sem anistia para golpista. Vou mudar agora de assunto. Muito obrigada pela avaliação dos senhores sobre a anistia. É claro, depois eu chamo de novo para a gente falar sobre esse assunto. Agora eu quero saber sobre a decisão do governo brasileiro de conceder asilo político à ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia. Na avaliação dos senhores, o Brasil acerta ao tomar esta decisão? Eu aproveito para incluir aqui um pouco de análise / bastidor de apuração que fazemos por aqui e eu vou trazer ainda ao longo desse jornal do nosso Live CNN. Na avaliação de quem defende a concessão desse asilo político, a investigação que foi feita no Peru sobre uso de Caixa 2, recursos da Odebrecht para fins políticos e eleitorais,
adotou métodos muito parecidos, na avaliação de quem defende a Nadine, aqueles adotados pela Lava Jato. Então, há uma aproximação, dizem, de tempo e história sobre estes dois casos, no sentido de que o que não aconteceu aqui no Brasil, que seria a prisão por mais tempo do então ex-presidente Lula, hoje presidente da República, poderia se repetir lá no Peru se a Nadine não fosse trazida para um lugar seguro aqui no Brasil. Então, ela foi condenada por uma questão de justiça ou ela está sendo perseguida politicamente? E como o Brasil se insere nessa história? Fez certo ou fez errado? Salles. Veja, eu acho que o asilo ele tem muito da discricionariedade política do presidente da República. Então, nesse aspecto, nós podemos fazer críticas políticas, dizer que o Lula não deveria ter feito isso, mas há um certo grau de discricionariedade. Por outro lado, não é possível abstrair o fato de que o mesmo escândalo sobre o qual ela está sendo condenada, e o marido, e vários outros ex-presidentes do Peru, inclusive um que teve vergonha na cara e se matou, é o mesmo caso da Lava Jato aqui no Brasil, que está sendo desmontada. Aliás, já foi desmontada, né? Todos os corruptos da Lava Jato estão soltos. O próprio presidente Lula, que teve uma série de provas trazidas aos autos, agora é o presidente da República. Os empresários corruptores da Lava Jato não só estão soltos, como estão conseguindo, muitos deles, recuperar o dinheiro que foi apreendido ou que foi pago em corrupção. E eu tenho certeza que o Tarcísio aqui, nesse ponto, o PSOL e o Novo, são mais rígidos em relação a essas questões de corrupção. Eu posso dizer com tranquilidade, ela está vindo para o Brasil, que é o paraíso de quem roubou na Lava Jato. Se há políticos da América Latina que têm medo de condenação da Lava Jato e querem se abrigar embaixo de uma asa qualquer, esse abrigo é o Brasil, porque os empresários que corromperam, os políticos que foram os corruptos, enfim, tudo aquilo que aconteceu sob o guarda-chuva da Lava Jato está sendo apagado como se não tivesse acontecido no Brasil. Levanta-se uma série de questões processuais para simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. E olha o contraditório, Basília, dessa pauta atual com a pauta anterior nossa. Exatamente as críticas que os advogados, os juristas, magistrados, etc., fizeram à Lava Jato e serviu de embasamento para anular tudo aquilo, essas mesmas críticas processuais e procedimentais são ignoradas completamente nesses processos do 8 de janeiro e esse tema de anistia e tudo mais, para dizer o seguinte, não, nesse caso, passa-se por cima de todas as regras processuais, imparcialidade, independência, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, porque nesse caso, como disse a ministra Carmen Lúcia na altura, nesse caso abre-se uma exceção porque é muito grave e nesse caso, portanto, coloca-se de lado as prerrogativas. Eu acho que o presidente Lula, como todo presidente da República, tem sim algum grau de discricionariedade, mas acho que é um recado ruim para o Brasil e para a América Latina você conceder um asilo a alguém cuja acusação não é de perseguição política, é de corrupção pura e, pior ainda, ter mandado um avião da FAB para buscá-la. Tarcísio, eu também quero ouvir a sua avaliação e fazendo esses paralelos entre o caso que está acontecendo com a ex-primeira-dama do Peru e a Lava Jato aqui no Brasil. A Lava Jato, mais de 10 anos dessa operação, para alguns é um símbolo de combate à corrupção. Para outros, é um mar de desvios e violações, abusos de autoridades do Ministério Público e também da Polícia Federal. Então, eu queria ouvir do senhor se o Brasil acerta em conceder esse asilo político a Nadine Heredia. Olha, Basília, primeiro é preciso dizer que eu concordo de que corrupção precisa ser investigada, as pessoas, os corruptos e os corruptores devem ser responsabilizados e nós devemos aprimorar nossos mecanismos de controle para evitar que a corrupção aconteça. Isso é a regra básica do que a gente sempre defendeu no PSOL. Nesse ponto de vista, qual é o problema aqui, né? A comparação da questão da Lava Jato. A grande questão é que a Lava Jato a gente teve um conluio entre promotores e juízes para fins políticos. Isso impediu, inclusive, de que nós avaliássemos e fizéssemos o trabalho e o dever de casa de fato, comprovar os processos de corrupção e responsabilizar corruptores e corruptos. Houve, na verdade, uma grande maracutaia com objetivo político. E, nesse ponto de vista, se o processo estiver sendo igual no Peru, ele vai cometer os mesmos erros. Agora,
Nós temos um problema que no caso do Peru, nós temos vários ex-presidentes, inclusive de direita, de esquerda, que já foram presos. O próprio Salles citou um agora, né, de um ex-presidente, inclusive, que se matou na prisão. Né? Podemos lembrar do ex-presidente Alberto Fujimori, outros presidentes que estavam lá. E o próprio presidente, ex-presidente, esposo da Nadine, está preso nesse momento. O que acontece na questão do asilo é que há um tratado internacional. A gente tem notícia de que o próprio Peru, depois que ela se refugiou na Embaixada Brasileira, concordou com a transferência dela para o Brasil, ou seja, ela está condenada lá a uma ordem de prisão, mas há também essa perspectiva do tratamento do câncer dela, da vinda do filho dela. E aí nós temos que tratar essa questão do asilo e do refúgio com a seriedade necessária na relação entre os próprios dois países nesse processo. Eu espero, nesse caso, duas coisas, que tanto ela possa resolver seus problemas de saúde, etc., quanto o processo lá no Peru não seja viciado como foi o processo brasileiro. E aí a responsabilidade da apuração da questão dos crimes de corrupção, de corruptores e corruptos, possa seguir seu curso plenamente, com todo o direito de defesa feito. Então, nesse ponto, eu acho que o Brasil acertou nesse momento ao dar o asilo para Nadine Heredia. Agora, a nossa grande preocupação é que o processo lá não sofra dos mesmos problemas que sofreu aqui no Brasil. Bom, confirmando aqui o tom, o nome do nosso quadro, CNN Dois Lados, a gente sempre traz assuntos diferentes para serem tratados assim, sob óticas distintas, né? Quem é da esquerda, da direita, do centro político, é sempre convidado aqui. O assunto agora é também uma pauta popular, porque diz respeito ao que os jovens, adolescentes estão vendo e se sentindo influenciados nas redes sociais. Aqui em Brasília, houve o caso da Sara Raíssa, uma jovem que, participando de um desafio de internet, acabou inalando o aerosol do desodorante, e acabou não resistindo a este desafio. Na avaliação dos senhores, que são pais, são professores, é caso de regular a internet? A gente acabou de entrevistar a ministra, eu vou dizer aqui a ex-ministra de Direitos Humanos, hoje senadora da República pelo Distrito Federal, Damares Alves. Ela que é uma parlamentar de direita, é do Republicanos. Ela não fala exatamente a expressão regulação das redes, mas entende sim que precisa organizar, ditar regras para proteger as pessoas, especialmente as crianças, nesse ambiente virtual. Então, também parlamentares de direita, eu quero muito ouvir você inicialmente, Salles, tem esse ponto de inflexão, porque na primeira situação, de início, os políticos mais contrários à corrente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pregavam de maneira inequívoca a sua resistência à aprovação de qualquer regra nas redes sociais. Mas agora a gente vê que entre esses direitistas também há políticos dizendo: tem que ditar regras. A gente precisa rever o uso das redes sociais, as regras que são adotadas pelas redes sociais para as crianças. Salles, de que lado você está? Olha, eu permaneço com a minha posição de que nós já temos regras, tanto no Código Civil quanto no Código Penal, que são suficientemente coesas para você poder responsabilizar quem estiver por trás de crimes praticados na internet. Acho muito ruim essa tendência que acontece em várias jurisdições do mundo, e o Brasil tem intensificado isso. Veja-se, por exemplo, esse pacote da segurança pública, que é outorgar para burocratas do Estado, para tecnocratas de Brasília, a prerrogativa de dizer o que é certo, o que é errado, de fazer coisas, né? O burocrata é um ser humano, como qualquer outro, passível de erros e muitas influências, inclusive econômicas. Eu acho que nessa discussão específica das redes sociais com relação às crianças em especial, e obviamente a gente lamenta o caso dessa menina e tantos outros. Eu tenho filho em casa dessa idade. Agora, em que pese a preocupação e tudo isso, eu acho que os pais que são os maiores responsáveis. Quem entrega um celular para uma criança de 9 anos sem supervisão e tudo são os pais. Então, é preciso também não tirar a responsabilidade da família e dos pais e transferir isso para um ente fictício, um ente abstrato, que é o Estado, é a regra, é a regulação, que não vai resolver. Você só vai criar mecanismos para dificultar ainda mais a gestão do dia a dia das pessoas, no Brasil como um todo e no mundo. Não é por aí. Aliás, a educação, a cultura, mas sobretudo a educação,
tem tido há muitos anos essa tendência de tirar a responsabilidade dos pais e jogar para o Estado. Ora, não é o Estado que deve educar e não é o Estado que deve dar essa orientação, são os pais. Então, a gente retirou dos pais esse ônus e eu acho que essa discussão de regulação das redes, repito, eu não mudei minha posição, eu continuo sendo contrário a uma regulação mais restritiva e acho que nós já temos normas suficientes para quando quer e quando tem investigação, resolver esses problemas. Tarcísio, para o Salles não tem essa de regulação das redes. São os pais os mais responsáveis que devem ser cobrados pela ação preventiva e, eventualmente, até pela punição, por não tomarem conta do ambiente virtual que é utilizado pelos seus filhos. Você pensa assim também? Qual a sua opinião? Os desafios online mostram que é urgente a regulamentação das redes? É urgente, é necessário e é um dever do Estado fazer isso. Não dá para a gente querer deixar que meia dúzia de bilionários continuem a decidir o que a gente pensa, o que a gente vê, manipular, disseminar ódio, desinformação e deixar que as famílias resolvam esse problema por conta própria. Não é possível, é preciso aqui agir nos dois níveis. E acho uma irresponsabilidade a gente colocar a questão dizendo, não, a internet não precisa ser regulada, as mídias digitais, as famílias é que precisam dar conta desse problema. É uma irresponsabilidade. Como se as famílias não tivessem, inclusive, absolutamente sobrecarregadas com tanta coisa nas suas próprias vidas, especialmente as famílias pobres, e especialmente as famílias com menor acesso, né, a uma série de informações. Você precisa regular, ter mediação de conteúdo, ter a lógica, inclusive, né, e aí um marco regulatório equilibrado entre a liberdade e a responsabilidade nessa questão é o caminho que deve ser seguido. Não dá para a gente querer deixar passar a boiada do algoritmo, Salles. Eu sei que você gosta de deixar passar a boiada, mas nesse caso não é mais possível fazer isso. São casos como esse que indicam para a gente que a gente precisa de um marco regulatório mínimo. Ao mesmo tempo, tem um elemento fundamental, que é fazer com que as escolas possuam a possibilidade de fazer a educação digital das nossas crianças. As crianças hoje já são nativas digitais há um bom tempo e precisa, portanto, que a gente tenha nas escolas a possibilidade de construção de conhecimento de educação digital para isso. Agora, vocês também atacam as escolas o tempo todo. Aí fica difícil. Defendem a família e querem que a família sobrecarregada vai ter que dar conta por mais essa situação de um instrumento que nós temos todos os dias nas nossas mãos e que está o tempo inteiro disseminando ódio, desinformação, contra-informação e manipulação política. Para mim, a gente precisa regular e, ao mesmo tempo, trabalhar na questão da educação digital. Eu preciso colocar um ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados, porque também o Live CNN já está pertinho de acabar, mas eu deixo aqui o convite para a gente fazer esse debate de novo em outra oportunidade. Muito obrigada, Ricardo Salles, muito obrigada, Tarcísio Mota. A gente conversou hoje com os deputados federais, de um lado o Novo de São Paulo, do outro o pessoal do Rio de Janeiro, sobre 3 assuntos, mas sim, 2 lados. Até mais.